plano ideal para mim poder trabalhar a profundidade desse paciente. Mais abaixo aqui eu tenho o meu artefato, tudo que é artefato externo, seja um bisturi, seja um cautério, qualquer artefato que eu tenho externo. Mais ao lado aqui eu tenho o CEF e o CER, que seria a minha profundidade, a minha matriz DSA do meu paciente. Então eu consigo, esse aparelho ele me diz assim, eu consigo verificar o que está acontecendo no hemisfério esquerdo e no hemisfério direito, numa profundidade. Aí mais abaixo aqui eu vou ter o meu A3, né? Que é isso que a gente está trabalhando aqui. Então eu trouxe, além desse sensor do A3, a gente trouxe aqui os sensores dele, mas então eu tenho um simulador aqui, que a gente usa em demonstração. Então aqui o que acontece? Meu paciente acordado, eu coloco o sensor nele, no meu paciente acordado ele vai me dar um valor. Seja ele, vamos dar exemplo lá, está em 65, seria a minha referência desse meu paciente. Né? Então aqui eu também consigo trabalhar a solução do local. Deixa eu só abrir aqui. Então aqui ele me diz aqui, sensor 1, sensor 2. Geralmente o sensor 1, especificamente a gente vai trabalhar para o lado esquerdo do paciente, a gente vai conectar o lado esquerdo, né, na testa esquerda. Então eu só mudo aqui, altero, ok. Então aqui ele já muda o parâmetro, né? Agora mais abaixo aqui, minha tendência. Então minha tendência vai ser do meu sensor, eu vou trabalhar num eixo de 0 a 100, que seria uma tendência que ele não tem um valor X, né? Eu tenho só a minha matriz aqui, que seria o valor de... Deixa eu configurar ele aqui. Cadê a tendência? Definir minha referência. Então, o que acontece? Minha referência vai ser o quê? Meu paciente acordado. Ele me diz o quê? Meu paciente deu lá 65, deu 70. Por exemplo, lá o paciente acordado deu 80, a minha referência. Que é a minha referência que eu vou trabalhar em cima desse paciente. Que o que acontece? O anestesista ele vai ver o que lá nessa referência? O paciente acordado, a referência dele é... Vamos colocar 80. A referência deu 80 com o sensor paciente acordado, ok. Então eu digo para o equipamento que minha referência é 80. Então ele vai trabalhar aqui entre... Ele está dando uma média de 64. Aqui ele vai me dizer o que? Que é menos 20. Então é um cálculo que ele chega a uma variável. Então ele vai trabalhar aqui na referência, eu tenho uma referência de 80, então se isso baixar demais, abaixo de 80, abaixo de uma referência que eu tenho de 65, opa, algo está errado. Então algum local não está sendo oxigenado, está tecido, porque como que acontece? Esse sensor, ele chega a pegar de 2 a 3 centímetros abaixo do capilar, que ele vai me dizer o que? Está sendo bem oxigenado ou não. Então, assim, ele não tem um parâmetro ideal, que nem aqui meu PSI vai ter entre 25 e 50, é um plano ideal. Aqui não tem um plano ideal. Aqui eu trabalho com a referência do paciente, que ele vai me gerar com essa oxigenação que estou recebendo, o gás carbônico que oxigena, ele faz esse cálculo de diferença e ele vai jogar aqui para mim. Se está muito, se está negativo, se está positivo, se está zerado. Então, assim, o que acontece? No A3 a gente vai trabalhar só a referência. Então a referência que eu vou utilizar é a referência do meu paciente acordado. Sim. Tá. A gente pode fazer na prática aqui, fica bem legal. Vamos... Eu posso fazer uma pergunta? Eu Pode, me intrometi, claro, tá? não. Estamos aí para isso, para tirar dúvida. Não, fiquei interessado nisso aqui, né? Tem a ver com a resistência de pele, assim, quando a pessoa conecta? O que acontece? O meu EMG, o que acontece? Então, toda a parte de referência com a pele, porque o que ele faz? Ele é um sensor que ele vai captar. Então... outra parte, pode ver que ele acaba alterando. Então, assim, eu consigo pegar a minha eletromiografia desse paciente. Então, eu tenho mais parâmetros do que apenas um numeral. Né, mas o que eu estou vendo aqui é a resistência, né? 65K. Você diz o... tá. Isso tem a ver com a resistência de pele, a impedância da pele. Isso mesmo. Né? Então, tem que calibrar, tá mais úmida, tá mais seca. Isso, o que acontece? Geralmente, quando a gente coloca... O sensor é importante, a colocação do sensor, por isso que ele me dá aqui a minha tendência aqui, que assim, o que acontece? O sensor bem conectado, ele vai me dar uma resposta fidedigna, 100%. Então, aqui é bacana que o equipamento fala com você, esse aqui não está bem conectado. A resistência é muito alta. Muito então alta. tem que ir lá e dar uma olhada, ou colocar mais gel. A pele está muito... seca. Geralmente o paciente idoso, né, uma pele mais seca. É mais resistente. Geralmente o que a gente faz antes do procedimento? Geralmente passa até um gelzinho, um álcool, até para limpar a pele do paciente antes de colocar. Ali vai acusar. Não entendi. Porque isso aí, se não tiver conectado, vai refletir aqui. Vai refletir aqui. Reflete aqui e reflete nos parâmetros. Outros parâmetros, sim, tudo. Né? Mas é bacana que o equipamento, ele fala com você, né? Então... podemos testar em você aí, meu querido?
Se quiser, pode ter essa em mim, se quiser também. Tá bom, bacana.